Olá, bom dia. Aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, nesta manhã de terça-feira, trazendo para você mais um pão diário. Aqui pedindo que você venha se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, abençoe vidas através do canal Avivamento da Última Hora e através do programa Pão Diário. E nesta semana ainda continuando, nos tema dos estudos bíblicos da escola, da revista da Escola Bíblica, que tem como a caminhada, a carreira que nos foi proposta. Louvado seja Deus. Estaremos meditando na palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. E a palavra de Deus que nós iremos ler nesta manhã se encontra em Tiago, no capítulo 1, verso 14 e o verso 15, que tem como tema a tentação que se origina de dentro do ser humano. Esse será o tema que nós iremos nesta manhã meditarmos juntos. Glória a Deus. E a leitura que nós iremos fazer, ela se encontra, como já falei agora há pouco, em Tiago, capítulo 1, verso 14 e o verso 15. O verso 14 diz desta maneira: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência, é concebido e dar à luz ao pecado. E ao pecado, sendo consumado, gera morte. Bem, amados irmãos, como nós vimos aqui no texto que foi lido, nos dois versículos 14 e o 15 de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Vai nos mostrar como o pecado ele se torna original nas nossas vidas como ser humano. E diz que o pecado, uma vez que ele é gerado, que dá a luz ao pecado, sendo consumado, o pecado gera morte. Louvado seja Deus. E a gente vai entender algumas coisas, para a gente poder chegar ao norte, entender um pouco a respeito de tudo isso, se faz necessário entendermos algumas coisas importantes. Quando o texto diz que o pecado, uma vez que dá a luz ao pecado, e o pecado ele é concebido, gera morte. O apóstolo Paulo, em outro momento, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito dado por Deus. Louvado seja Deus. O que seria o pecado consumado? Eu vou dar um exemplo bem prático para nós desta manhã. Se eu penso, de repente, eu fico irado com alguém e penso, vou matá-lo. Só que eu pensei, ou até comentei com alguém, que gera um perigo muito grande. Eu já pequei em pensamento, e se eu falei, eu já pequei por falar. Só que esse pecado, ele não foi consumado. Mas se eu falei, eu pensei e falei e executei, aí sim é um pecado consumado. Então, se eu só pensei, mas de repente eu não comentei com alguém, né? Eu pequei? Pequei. Mas é um pecado não consumado. Mas a partir do momento que eu penso, que eu falo e que eu executo, eu consumei o meu pecado. Presbítero Leonardo, mas tem consequência quando eu só penso, mas eu não faço? Tem. Mas a consequência é mínima. Mas quando você executa, a consequência é bem maior. É a mesma coisa. Jesus, certa ocasião, falou que se nós, no nosso pensamento, desejarmos alguém, desejarmos de forma atrairmos, né? Desejarmos de forma sexual ou até mesmo imaginamos, Jesus vai dizer que nós já adulteramos, porque nós já pensamos, né? Já pensamos, então já adulterou. Mas aí eu pergunto para você,
se eu pensei, mas se eu não executei, eu pequei? Pequei sim. Porque a Bíblia nos ensina que nós pecamos por pensamento, obras e palavras, né? Mas uma vez que eu alimento esse pensamento na minha cabeça, vai chegar um momento que eu vou querer executá-lo. E aí o diabo vai dar legalidade para que o inimigo das nossas almas venha trabalhar na minha mente, para que eu venha executar aquilo que momentaneamente está só nos meus pensamentos. Só que Satanás não tem poder sobre os meus pensamentos. Ele não sabe o que eu penso. Mas a partir do momento que eu comento, Satanás vai trabalhar em cima daquele comentário que eu fiz, para que aquilo venha a ser executado. E aí mora o perigo. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. O que é que nós estamos pensando? O que é aquilo que estamos praticando? É porque o pecado, de certa forma, o pecado é bom. O sabor do pecado é gostoso. As suas consequências, que é onde mora o perigo, né? Então esse texto ele veio falar para nós de forma muito clara, dizendo, né, que mas cada um é tentado e quando atraído é engodado pela sua própria concupiscência. E depois, levando a concupiscência, é concebido e dar à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Ou seja, então enquanto eu pequei por pensamento, não me gerou morte, mas já gerou algumas consequências. Por quê? Porque quando nós temos um pensamento pecaminoso, automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele se afasta de mim, ele se afasta de nós. E aí há um momento que nós estamos ali pensando e o Espírito Santo ele está nos incomodando, está nos advertindo. E quando nós damos voz, a nossa voz ao Espírito Santo, nós damos razão para ouvi-lo, com certeza nós seremos livrados daquele mal, daquele pecado que podemos consumar. Mas uma vez que eu endureço a minha cerviz, que eu não, mesmo o Espírito Santo me incomodando, mas eu estou ali resistindo, vai chegar um momento, quando eu perder a sensibilidade do Espírito de Deus, o Espírito Santo que tem movido, que tem habitado na minha vida, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, quando nós estamos vivendo em comunhão com o nosso Deus. Mas a partir do momento que os meus pensamentos já não estão mais conectados com Deus, estou dando vazão para pensamentos pecaminosos, o Espírito Santo ele se afasta de nós. E aí há um momento que Jesus vai dizer, faz uma parábola dizendo que o Espírito Santo ornamenta a casa, né? E aquele espírito imundo que habitava na nossa vida quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, ele sai da nossa vida, o Espírito Santo limpou, está habitando na casa. Só que quando aquele espírito ele dá uma volta, ele volta, ele vê que aquela casa está limpa, aquela casa está ornamentada, só que ele não se conforma em voltar sozinho. Ele vai lá e convida mais 7 para habitar junto com ele naquela casa. E Jesus vai dizer que o estado daquele homem que era ruim no primeiro momento se torna pior ainda neste segundo momento. Então, para que você possa entender que o pecado, o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, que nós possamos atentar para vivermos em santidade com Deus. Presbítero, o senhor quer dizer que o senhor não peca? Peco, sim. Todos nós pecamos. Às vezes nós discutimos com a nossa esposa, ofendemos, né, em algum momento, fazemos alguma coisa que não agrada, alguma atitude, então nós falhamos, somos seres humanos. A palavra de Deus diz que quando nós alcançarmos a posição de varão perfeito, o Senhor nos toma para si. Então, nós a qualquer momento vamos pecar, vamos falhar, mas é importante reconhecermos quando nós estamos errados e pedimos perdão. É fácil? Não. Mas temos que trilhar por esse caminho, porque servir a Jesus é renunciar ao nosso eu,
é renunciar minhas próprias vontades, é reconhecer que eu sou falho, é reconhecer que eu preciso de Jesus na minha vida. Eu necessito liberar perdão, eu necessito pedir perdão para que eu possa ter uma vida abençoada pelo nosso Deus. Louvado seja Deus. Fique com esta palavra da parte do nosso Deus nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, neste momento, diante da Tua presença. Quero aqui, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade na Tua presença. Quero te agradecer pela vida da minha esposa, minha companheira nesta jornada, que tem, meu Deus, sido minha grande companheira e auxiliadora nesta obra. Porque, Senhor, sem ela ao meu lado, não sei se eu conseguiria. Porque, Senhor, o Senhor sabe a nossa estrutura, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Mas também, Pai, nesse momento quero te apresentar meu primo Damião ali em Capanema, com a sua esposa, Pai, que tem passado pelo momento de saúde delicado, na área da depressão. Senhor, que Tu possa entrar com providência. Eu creio que Tu está trabalhando nesta causa. Eu creio que não é por acaso que tem acontecido. Então, Deus, faz a Tua obra no lar do meu primo, Senhor, na vida do Davi, do seu filho, na vida da Juscelena, sua esposa, na vida, Pai, do seu pai, do tio Pedro, do Fernando, do Cosme. Pai, eu te apresento eles em Tuas mãos. Trabalha na vida deles de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Te apresento, Pai, a irmã Ivani ali no Gurupi, Senhor. Te apresento, Pai, irmão Adriê, aonde quer que ele possa estar neste momento. E assim, meu Deus, todo aquele que tem assistido o Pão Diário, abençoa a vida dele, irmão Francisco da Energisa, e assim os demais irmãos, abençoa aqueles que estão integrantes do grupo da sua família, do irmão Francisco, que tem postado o programa Pão Diário. Pai, abençoa a vida deles, em o nome de Jesus. Te apresenta a irmã Aparecida, o irmão Fidelício, que passou por mais uma data de primavera. Senhor, abençoa o teu servo, dando graça, assim abençoa nosso pastor Hélio com a sua família e toda a congregação se adiceta, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus ali da nossa congregação. Abençoa todos para a glória do teu nome, Jesus. Pois são essas bênçãos que te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. O pão da vida descendo dos céus, da paz, saúde e vigor.